Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta para mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Muito obrigado pela companhia e pelo carinho. Vamos iniciar o nosso estudo, então, elevando o nosso pensamento a Jesus, rogando ao Divino Mestre e amigo a sua presença entre nós, para que Ele possa nos unir em um só pensamento, em um só coração, no objetivo do estudo do Espiritismo, do nosso autoconhecimento, autorreforma e progresso através da caridade. Que assim seja. Queridos amigos, então, hoje nós começamos a estudar as questões que vão de 50 a 59, aqui no capítulo 3 de O Livro dos Espíritos. Nós passaremos por alguns itens dentro dessas questões. Nós veremos o item povoamento da terra, Adão. Depois, na sequência, o item diversidade das raças humanas. Na sequência ainda, pluralidade dos mundos. E depois, o último item, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Notemos que o tema que a gente está estudando está ainda envolvido, né, ou envolto naquela temática da criação e do início das coisas que no início de todas as coisas, né? A gente está estudando a criação, como ela se deu, de onde vieram todas as coisas, portanto, o início de tudo. É muito fácil a gente reconhecer isso. A gente lembra que nós estudamos anteriormente os elementos básicos necessários para a existência de tudo que nós conhecemos. A existência em geral. Deus como o princípio criador de tudo e a inteligência suprema mantenedora. Os elementos primeiros, espírito ou princípio inteligente e matéria. E a união desses dois elementos como sendo causa de todas as coisas. Então, esses dois elementos dão origem a tudo o que nós conhecemos. São eles o material primeiro, os elementos primordiais para a formação do universo, do nosso planeta, de nossos corpos, princípio inteligente para nós mesmos enquanto seres espirituais, e assim por diante. Então, o princípio de tudo nesses dois elementos. Espírito, um elemento espiritual, que é o princípio inteligente, ou espírito com E minúsculo, e a sua união com a matéria, causando tudo que a gente conhece, né? Sendo causa de tudo que a gente pode observar. E esses dois elementos sendo criados por Deus. Dentro dessa temática, nós vimos o início da criação, nós vimos tentamos explorar com Allan Kardec e os espíritos superiores o início de todas as coisas. Bom, e é muito importante a gente notar, desde agora, ou relembrarmos, né, desde agora, desse comecinho do nosso estudo, que é desse ponto de vista que os espíritos colocam muitas das respostas aqui na obra, no Livro dos Espíritos. É do ponto de vista da união desses dois elementos, princípio inteligente e matéria, ou espírito e matéria, para usar o vocabulário do Livro dos Espíritos, é da união entre espírito e matéria que surgem todas as outras coisas. Então, é interessante a gente voltar um pouquinho. Vamos colocar aqui o texto na tela. Eu já estava aqui na questão 50 para a gente começar, mas acompanhem comigo, por favor. Vamos voltar um pouquinho a algumas questões, de forma muito rápida, né, para a gente poder começar o estudo a partir da questão 50. É no sentido da união desses dois elementos, espírito e matéria, princípio inteligente e matéria, que os espíritos dão respostas nesses termos aqui, por exemplo, que eu estou marcando. O princípio das coisas está no segredo de Deus. Como se uniram espírito e matéria? Está no segredo de Deus. Ou então respostas desse tipo aqui. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e de outros seres vivos na Terra? Todos os vossos cálculos são quiméricos.
né? Se a gente considerar o aparecimento dos seres vivos enquanto união de princípio inteligente e matéria, os nossos cálculos são quiméricos. Se a gente considerar a formação do planeta Terra como união de dois elementos, princípio inteligente e matéria, a gente não tem nem como pensar quanto tempo durou a formação do planeta. É claro que a nossa ciência hoje nos dá, do ponto de vista material, boas noções a respeito do surgimento dos primeiros seres vivos, a respeito da formação geológica da Terra. Tudo isso a gente tem já bons parâmetros. Mas eu insisto um pouquinho. Quando a gente está lendo o livro dos Espíritos, a gente está analisando essas coisas, a criação, a formação do planeta, o aparecimento dos seres vivos, do ponto de vista dos espíritos que estão respondendo respondendo às questões de Kardec, e que colocam um ponto de vista que traz essa visão de quem está pensando na criação, no surgimento das coisas, como sendo união de dois elementos, matéria e princípio inteligente, matéria e espírito com E minúsculo. E desse ponto de vista, a nossa ciência ainda não alcança esse nascimento, essa origem, esse tempo para se formar um planeta que tem a união desses dois elementos. E não tem problema que não alcance, porque a nossa ciência ainda não alcança aquilo que é chamado também de fluido universal. Então, como há essa limitação da nossa ciência, a gente fica certamente com as informações da nossa ciência aqui da matéria, e a gente aprofunda essa questão da origem aprendendo com Kardec sobre esses elementos que a gente está estudando. Então, agora, a gente vai ver Kardec aprofundar a questão do povoamento do planeta. Porque agora ele sai do âmbito da origem do ser humano e dos seres vivos na Terra, já que ele viu que, pelas informações do plano espiritual, isso não pode ser conquistado, os espíritos preferiram não responder a isso. Como se deu, qual é o tempo, quando começou, qual foi a origem, eles escolheram não responder, né? Ou disseram os cálculos são quiméricos e assim por diante. Porque depende do nosso progresso ainda. Então Kardec sai desse âmbito da origem e passa ao âmbito da existência posta, da existência humana já colocada. Por isso que o nosso primeiro item aqui é o item povoamento da Terra. Bom, tudo bem, se eu não posso conhecer exatamente a origem, lá no início, de onde veio o princípio inteligente, como ele se uniu à matéria, em que ponto o princípio inteligente passa a ser espírito individual, esse espírito com E maiúsculo, e passa assim, então, a ser considerado um ser humano. Se eu não posso ter essas informações precisas por enquanto, se a minha condição, né, de progresso espiritual ainda não permite isso, se isso para mim ainda é um mistério de Deus, eu posso partir do momento do povoamento da Terra, porque é fato que o ser humano está aqui, nós estamos aqui. Então eu posso partir pelo menos desse princípio, do princípio do povoamento da Terra, e ver o que a gente tem de informação que pode ser útil para nós a partir da revelação dos espíritos superiores. Então esse é o nosso tema, né? Essa ideia assim, de continuidade da temática que está sendo colocada no Livro dos Espíritos e com a qual a gente vai começar a trabalhar mais incisivamente a partir de agora. Então notemos que as questões 50 e 51 vão justamente falar sobre o princípio da humanidade. Quando começou a espécie humana e se ela começou por um único homem na questão 50. Na questão 51, a época em que viveu talvez esse único homem, Adão. Então, questões 50 e 51, o princípio da humanidade. Na questão 52, o título é Diversidade das raças humanas. A gente vai fazer um comentário antes de entrar nesse tópico já. Mas as questões que vão de 52 a 54 falam sobre as diferenças entre aquilo que Kardec está chamando aqui de raças humanas. Olha lá, diferenças físicas e morais,
Qual é a causa dessas diferenças? O homem surgiu em muitos pontos do globo ou em um lugar só? Então, 50 a 54, essas diferenças que a gente percebe entre a totalidade dos seres humanos e a causa dessas diferenças. E como que se trata isso no âmbito, no âmbito espiritual. Apesar das diferenças, na 54 Kardec vai perguntar, apesar das diferenças, consideramos-nos irmãos? Todos? Então, esse é o tema que está aqui nesse segundo item. O terceiro item é o item que fala da pluralidade dos mundos, da diversidade dos mundos. E aqui a gente vai ter as questões que vão de 55 a 58. Se anteriormente se estudou, né, das questões 52 a 54, as diferenças físicas e morais entre os homens, das 55 a 58 se estuda a constituição física dos globos, dos mundos e de seus habitantes, para a gente ter um comparativo com o que é o nosso planeta Terra. Olha aqui, a constituição física, depois os seres que os habitam, e assim por diante, a possibilidade de vida nesses mundos. É isso que está sendo estudado até a questão de número 58. E por fim, o último ponto é um texto de Allan Kardec falando sobre as considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Como a gente entende essas mesmas informações do ponto de vista da Bíblia? Então esse é o último tópico, seria equivalente aqui à questão de número 59, mas que não é propriamente uma questão. Mais diretamente falando, ela não é propriamente uma questão, mas sim um texto de Allan Kardec abordando esse assunto que está sendo colocado aqui desde o começo do texto, que é a questão do povoamento, da Terra e de outros mundos, e de como a gente pode, talvez, conseguir algum tipo de conhecimento sobre essas coisas, já que o nosso conhecimento para a origem é um conhecimento ainda limitado. Então vamos lá, vamos explorar um pouquinho as questões do Livro dos Espíritos e vamos trabalhar as ideias que estão aqui. Então vejamos, questões 50 e 51, a temática, né? A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem nós chamamos de Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. Então, aqui a gente já parte de um ponto em que parece que nós teremos uma divergência grande com o tópico final desse trecho, pelo menos, do Livro dos Espíritos. Porque ele vai falar sobre a revelação bíblica. E a gente sabe que a história que fala sobre Adão está na Bíblia. Deus criou um homem, Adão. Isso por enquanto, né? Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre isso. Até porque a gente pode perceber aqui que a teoria bíblica está sendo colocada à prova. A teoria de uma cultura milenar, antiga, bem anterior ao Espiritismo. E agora outra revelação espiritual. Vejam, né? A gente tem duas revelações espirituais aqui para a humanidade, a Bíblia e o Espiritismo, uma tentando dialogar com a outra. E notem que eu digo sempre dialogar. A gente não está tentando contradizer. Por isso que eu disse que aparentemente a informação aqui contradiz a Bíblia, mas é só aparentemente, porque a gente vai poder aprofundar isso. Inclusive, vamos adiantar, né, o que eu ia dizer um pouquinho mais para frente, mas acho que vai ficar melhor agora. Vamos já abordar isso agora. Por que é aparentemente uma discordância entre o que diz o Espiritismo e o que diz a Bíblia? A Bíblia tem uma parte na Gênesis, esse primeiro livro da Bíblia, o capítulo 1, inclusive, diz, na verdade, que o homem e a mulher foram criados juntos por Deus. Ou
Se a gente pegar e for ler a Gênesis, no seu primeiro capítulo, a gente vai encontrar essa frase lá. O homem e a mulher foram criados juntos. Criou o homem à sua imagem, criou o homem e a mulher. É isso que está escrito na Gênesis. Vejam que no primeiro capítulo da Gênesis, não tem a ideia de que Eva foi tirada de Adão. Não, criou o homem e a mulher juntos. Depois, se a gente continuar lendo a história, a gente vai ver que Adão e Eva tiveram filhos. E que os filhos de Adão e Eva encontraram suas mulheres. Ora, então se eles encontraram suas mulheres, existiam outros povos para que eles pudessem encontrar suas mulheres. Isso está na Bíblia. Né? Então, vejamos que aqui não há discordância sobre o que está escrito na Bíblia. Né? Então, não. A espécie humana não começou por um único homem e Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. E isso está em plena concordância com a Bíblia, se a gente pegar a Gênesis. Questão 51. A gente pode saber a época em que viveu Adão? Ué, né? Agora, então, é uma questão temporal. Mais ou menos naquele assinalais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Então vamos para o comentário de Kardec a respeito dessa resposta, porque aqui a gente vai ter uma elucidação interessante sobre o tema. Né? O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos, desastres naturais, né? Que resolveram em diversas épocas, que revolveram um dos grandes desastres naturais, cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade comprovados muito tempo antes do Cristo se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Olha aqui, a clareza de Allan Kardec dizendo para a gente que Adão pode ser considerado um mito, uma alegoria, pode ser considerado um dos povos, um dos homens que sobreviveram em certa região a esses grandes cataclismos que, de fato, né, passaram pela Terra revolvendo, revirando o planeta. E esse povo, esse homem, foi tronco de uma das raças que habitam o nosso planeta. Então, a partir daqui, a gente percebe que a gente tem uma explicação sobre o comecinho da humanidade. E que a época, 4.000 anos, para esse ser que nós chamamos de Adão, que pode ser uma alegoria, ou pode ser um povo, pode ser uma espécie, isso está correto. Os espíritos dizem, ok. Adão, na verdade, pode ser o que Kardec chama aqui de raça, uma das raças que vieram a compor hoje o que é o ser humano. Então, lá no fim do texto, Kardec ainda diz: considerar isso como um mito é mais acertado, inclusive. E que mito é esse, né? Qual é a função desse mito? Ora, personificar as primeiras idades do mundo. Pronto, personificar ali o nascimento. Olha só, é uma questão de interpretação do texto bíblico. A gente não precisa dizer que a Bíblia está equivocada. É simplesmente não levarmos o texto bíblico ao pé da letra, porque ele trazia informações que eram para o povo daquela época. Ora, nada mais justo do que colocar o conhecimento ao nível do entendimento de quem o recebe. A gente tem aprendido isso aqui no Livro dos Espíritos. E essa é uma atitude que os espíritos superiores têm tomado para conosco, colocar o ensinamento ao nível do nosso entendimento. Muitas coisas ao nível do entendimento da época de Kardec. Outras coisas foram sendo adiantadas para que eles dessem também um fortalecimento em nossa fé quando a gente descobrisse que
certos princípios, certas informações que são dadas no Livro dos Espíritos foram sendo confirmadas através das décadas que se passaram depois do lançamento da obra. Bom, então vamos na sequência. Agora a gente vai para o item diversidade das raças humanas. Eu prometi fazer um comentário aqui sobre essa expressão raças humanas e vai ser um comentário muito breve. A gente percebe que o codificador está usando a palavra raça aqui no texto do Livro dos Espíritos para se dirigir àquilo que nós chamaríamos hoje de etnias. Hoje nós não usamos mais a palavra raça. Nós temos a ideia de que, o princípio, melhor dizendo, de que o ser humano, a humanidade, é uma raça só, não há duas raças humanas. As diferenças de cor de pele, as diferenças de constituição física não são suficientes, isso é a nossa ciência que diz, não são suficientes para que a gente diga que há mais de uma raça humana. O nosso DNA, em sua esmagadora parte, eu não vou arriscar porcentagem, mas em porcentagem enorme, muito próximo uns dos outros, independente de qualquer constituição física, para a gente dizer que um ou outro povo, uma ou outra etnia, forme uma raça diferente. Mas nem por isso a gente precisa dizer que Allan Kardec foi racista, por usar esses termos no Livro dos Espíritos. Então, eu prometi um comentário muito breve, e vai ser mesmo muito breve. Na época de Kardec, 160 anos atrás, um pouco mais de 160 anos, essa era a terminologia que era usada para a época. Não havia problema em se usar essa palavra raça. E com a permissão de vocês, se em algum momento eu vou procurar aqui na nossa leitura e no nosso estudo, eu vou procurar, toda vez que tiver a palavra raça, eu vou procurar na minha fala substituí-la por etnia. Mas se em algum momento eu escorregar e me esquecer, eu peço perdão a vocês. Entenda-se, toda vez que a gente lê aqui, isso é respeito ao texto de Kardec, né? É respeito à época de Kardec. Nós dizíamos em estudos anteriores que um texto, ele conversa dentro de si mesmo, no seu diálogo lógico entre si mesmo, ele conversa com sua época, ele conversa com a ciência e conversa com as épocas futuras. É muito interessante para a gente fazer ter esse esclarecimento. Kardec não podia usar uma terminologia que só surgiria aproximadamente 160 anos depois. Então, por esse motivo, a gente não pode dizer que Kardec ou a doutrina espírita sejam racistas. E daqui para frente a gente segue o texto com uma tranquilidade assim muito grande. Muito grande a nossa tranquilidade em saber que estamos trabalhando com um texto que é de revelação espiritual, que já data de 160 anos, e que a gente tem liberdade enorme para fazer essa ressalva ao texto de Kardec, porque o próprio codificador dizia, olha, naquilo que a ciência avançar, avance com ela. Ora, se o nosso sistema moral, né, se a nossa concepção moral diz hoje que a gente não deve mais usar esse termo, que não usemos, mas que a gente preserve até como memória, né, como patrimônio humano, aquilo que foi feito, e a gente possa passar daqui por diante com muita tranquilidade a analisar cada coisa no seu contexto e ter clareza, para a gente ter o coração tranquilo, o coração aberto, a mente aberta aos conhecimentos que estão sendo colocados aqui. Os objetivos reais que estão na obra. Um deles, o nosso desenvolvimento espiritual, nosso progresso espiritual. Então vamos lá. Vamos para as questões seguintes. Bom, o tema então é as diferenças físicas e morais. De onde vêm as diferenças físicas e morais das diferentes etnias que compõem o nosso planeta? A resposta diz que vem de 3 fatores: do clima, da vida e dos costumes. Vida, clima e costumes. E na sequência da resposta, olha que interessante. 2 filhos de uma mesma mãe, se educados longe um do outro de modos diferentes,
não serão semelhantes quanto à moral. Tem esse exemplo dado na questão. Então a gente tem diferenças que envolvem o nosso modo de ser e de viver. Bom, três fatores, né? O clima influencia no modo de vida das pessoas, no modo de ser e de viver? Claro que influencia. Uma pessoa que vive no deserto não tem as mesmas tradições, os mesmos costumes, o mesmo modo de ver a vida que tem uma pessoa que mora no Polo Norte, em meio àquele gelo tremendo, vivendo ali da sua pesca e da caça de alguns seres que estão ali. Uma pessoa que vive nos trópicos também não tem a mesma vivência que essas duas, e assim por diante. Então o clima, claro, que influencia no nosso modo de viver, no nosso modo de ser. Um outro fator que eles colocam é a vida. E aqui vida, né, é um conceito bem amplo. O que influencia? Clima influencia? Sim. Vida influencia? Claro. E vida nesse significado mais amplo que a gente possa pensar, inclusive a genética. Se o clima influencia na constituição física, inclusive, de certos povos, a genética também influencia. A vida que a gente leva influencia. As escolhas que a gente faz de alimentação, de conduta para o próprio corpo, de conduta mental, bom, tudo que envolve a vida influencia e acaba causando diferenças entre as pessoas. E por fim, os costumes. Aquilo que se transmite como cultura, de pais para filhos, aquilo que se vive em meio a povos que estão em uma mesma região de um planeta. Então, eles dizem, olha, as diferenças vêm daí. E em relação à moral, isso fica ainda mais evidente. O meio tem forte influência. A pessoa nasce em um certo meio e ela sofre a influência daquele meio. E então, dois filhos que vivem de uma mesma mãe que vivem em meios diferentes, certamente serão pessoas de escolhas diferentes. Então, a gente começa a explorar por esse ponto de vista, né? As diferenças físicas e morais vêm desses fatores que a gente acabou de ver. E aí volta-se a questão do surgimento do ser humano. A gente já viu ali atrás que Adão pode ser considerado um mito, pode ser considerado uma etnia. Então agora tem essas diferenças que advêm de clima, de genética, de escolhas, de cultura, de todos esses fatores. E aí, natural Kardec perguntar: o homem surgiu em muitos pontos do globo ou foi em um ponto específico? Olha que resposta interessantíssima. Surgiu em muitos pontos e em diversas épocas, o que também constitui uma das causas da diversidade das etnias. Aí os homens se dispersam por diversos climas, as etnias se cruzam, novos povos se formam. Novos povos se formam, na questão 53. Então, diferentes épocas, diferentes lugares, novos tipos se formam. A gente já tratou aqui a questão do cruzamento de Neandertais com Homo sapiens, a gente sabe que hoje existiu. E assim por diante, né? A gente está relembrando a história humana na Terra. E na questão 53A e na questão 54, aqui se a gente tinha alguma dúvida sobre a questão de racismo dentro da doutrina espírita, a gente vai ver que isso vai ruir de forma muito rápida com essas duas questões, a 53A e a 54. Porque aqui, olha só o que o Livro dos Espíritos diz, eu insisto nessa questão, já desde há 160 anos, mais ou menos, 1857, primeira edição do livro. Essas diferenças entre os povos, entre as etnias, constituem espécies distintas? Olha a resposta, meus irmãos. Certamente que não. Todos são da mesma família. Uma conclusão moral, inclusive, científica, que a gente está alcançando agora e que a gente está lutando para que ela seja aceita, para que ela seja implementada,
está no Livro dos Espíritos desde 1857. Só há uma espécie humana. As diferenças físicas nada representam. Só há uma espécie humana. Todos são da mesma família. Seguem os espíritos dizendo: porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que eles deixem de formar uma só espécie? Todos somos da espécie humana. Ponto final. Fim de discussão. Então, do ponto de vista físico, corpóreo, científico, se a gente quiser dizer assim, levando em consideração só e apenas o corpo, somos todos de uma mesma família, como diferentes características de um mesmo fruto não fazem com que ele mude de espécie. Nós temos laranja-pera e assim por diante, né? Laranja-lima e assim por diante. Banana nanica, banana da terra, é tudo banana, é tudo laranja, é a mesma espécie. As laranjas são todas laranjas, as bananas são todas bananas, independente das diferentes características. Seres humanos são todos seres humanos. É isso que os espíritos estão dizendo aqui. Então, do aspecto físico é assim. E do aspecto moral? E do aspecto espiritual? Kardec não se contentou com os aspectos físicos. Na questão 54, que é a seguinte, ele pergunta, olha só, pelo fato de não proceder de um só indivíduo, não somos, né, todos herdeiros de Adão, como indivíduo. Não somos, como a gente já viu agora há pouco. São vários povos, né? Bom, se a gente não procede de um só indivíduo, nós devemos considerar, os homens devem deixar de considerar-se irmãos? Ué, a gente não viemos todos de Adão, então a gente não é irmão. Tá certo esse pensamento? Não, não tá certo, dizem os espíritos superiores. Todos os homens são irmãos em Deus. E aqui fica aquele desafio, né, para que a gente desenvolva a nossa clareza, fica o desafio: onde o racismo? Impossível encontrar racismo em uma doutrina que diz que todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Olha aqui. Tudo bem, existem diferenças físicas, mas espirituais não. São todos filhos de Deus. Todos rumam para o mesmo fim: progresso, perfeição, felicidade plena. Não tem como diferenciar as pessoas pela sua origem, pelo seu objetivo, pela sua tarefa. Origem, Deus. Objetivo, perfeição, felicidade. Tarefa, progresso. Não tem como diferenciar. São todos iguais. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Então não é para a gente tomar a questão de Adão na sua significação literal. É para a gente saber interpretar a Bíblia. É para a gente saber interpretar as informações que chegam do plano espiritual. É para a gente poder enxergar os outros, qualquer pessoa, como sendo um irmão em Deus, com a mesma origem, repito, com a mesma tarefa que nós temos de desenvolver progresso através do amor, da fraternidade, através da caridade, do autoconhecimento, e com o mesmo fim, com o mesmo objetivo. Repito, né? Felicidade e perfeição. O ponto em comum para todos os homens é Deus, é o Espírito. Não importa etnia, não importa sexo, não importa qualquer diferença física. É um princípio que já está exposto aqui no Livro dos Espíritos. E belíssimo princípio, diga-se de passagem, né? Vamos lá, vamos continuar o texto? Vamos agora passar para o tópico diversidade ou pluralidade dos mundos. Diversidade dos mundos, né? Todos os globos são habitados? Pergunta Kardec. Todos os que se movem no espaço são habitados? Resposta é surpreendente, né? A nossa ciência ainda procura por vida extraterrestre, mas a resposta é sim, todos os globos são habitados. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Estamos longe de sermos os primeiros em inteligência, bondade e perfeição. É interessante de notar
de notarmos isso. Todos os globos são habitados e há seres muito à nossa frente em razão, em bondade, em inteligência, em perfeição. Vamos seguir a resposta mais um pouquinho, né? Entretanto, existem pessoas que têm espíritos muito fortes, leia-se aqui orgulho, imaginam pertencer à Terra o privilégio de ter seres racionais. A gente pensa que só aqui na Terra tem vida inteligente, tem seres racionais. Olha aqui, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Toda essa criação enorme lá fora, e a gente quer pensar que só tem vida, só tem inteligência aqui na Terra. Só tem seres morais aqui na Terra. A infinidade, né, que a gente já viu do universo em estudos anteriores, infinitude do universo, e a gente pensa que só tem seres inteligentes aqui. Kardec escreve que Deus povoou de seres vivos os mundos. Olha aí. E que todos esses seres cooperam no objetivo final da providência divina. Então, se a gente quiser acreditar que só no planeta Terra é que tem seres inteligentes, isso é duvidar da sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Isso está no comentário de Allan Kardec. E a gente precisa considerar aqui uma outra situação. Eu vou seguir um pouquinho no comentário para a gente ter clareza, né? A esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Não, os mundos não estão aí no espaço só para gente, só por recreação, para enfeite, né? Aliás, nada há nem na posição, no volume, na constituição física da Terra que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Kardec já aventava aqui a possibilidade de uma enormidade de mundos semelhantes. Então lembremos de considerar o seguinte: a constituição física do nosso planeta nada tem de especial, encontraremos no universo, já estamos encontrando planetas parecidos com a Terra, e a gente precisa considerar também o seguinte: espíritos são seres vivos. A gente acha que vida, muitas vezes a gente pensa, né, que a gente tem uma tendência a imaginar que vida é só um espírito encarnado. Não. O espírito desencarnado está vivo. Inclusive, essa é a vida com V maiúsculo, essa é a vida real. Porque essa jamais termina, pelo que nós estamos vendo na doutrina espírita, pelo que nós estamos aprendendo. A vida espiritual é onde se vive de verdade. Eu sou um espírito que está ora encarnado, ora desencarnado, mas eu sempre sou um espírito. Então essa é a vida real. Estar ou não encarnado é circunstância da vida do espírito. Então espíritos são seres vivos. Outra coisa que a gente precisa considerar, a encarnação, como já vimos, pode ser imperceptível para nós se forem espíritos mais evoluídos que nós, já vivendo em corpos fluídicos, como já fizemos referência aqui a capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a vida em mundos felizes. A gente não veria, não perceberíamos com nossos instrumentos, com nossos olhos, esses espíritos vivendo em planetas que podem ter fisicamente constituições diferentes da Terra, mas receberem esses espíritos que estão vivos. Porque é assim que é a criação, tudo tem objetivo, tudo tem utilidade, tudo está sob a sabedoria de Deus. Aqui Kardec fala, olha, milhões de mundos semelhantes como a Terra, como ele sabia na época dele, né? Informação certamente aí espiritual que vinha chegando com boa fonte para a gente continuar estudando. Bom, assim a gente pode seguir um tantinho mais nessas questões e pular agora para a curiosidade de Kardec na sequência, né? Bom, todos os mundos são habitados? Sim. Olha que interessante. Aí a gente precisa investigar um pouquinho mais, né, para chegar nessas conclusões que eu disse agora há pouco. Eu adiantei a informação, né? Bom, a constituição física dos mundos é igual? Não. De modo algum se assemelham. A gente sabe disso, né? A gente tem planeta gasoso, a gente tem planeta muito quente, planeta muito frio, planeta escuro. Bom, a gente tem
planeta muito longe do Sol, né? Isso que eu quis dizer, da estrela. Planeta assim, em escuridão. Inclusive a nossa ciência hoje tem ainda dificuldade de, em certos casos, de definir o que é um planeta. Vide Plutão, né? Que ora é considerado planeta, ora não. Mas tudo bem. Constituição dos globos é igual? Não, é diferente. Bom, então aí, natural que se pergunte na questão 57. Se essa constituição é diferente para diversos globos, os seres que vivem neles têm que ser também seres diferentes, né? Dos daqui da Terra, não é isso? Porque um ser humano, a gente sabe, não viveria com a nossa constituição, né, daqui da Terra, não viveria em Mercúrio, que é muito quente, não viveria em Marte, que não tem atmosfera, não viveria em Júpiter, Saturno, Plutão, não viveria num planeta gasoso, não viveria, não tem condição para a vida dele lá. Então, se tem seres em todos os mundos, se eles são diferentes, os seres têm que ser diferentes, não é isso? Resposta da 57, sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso mundo, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, para cada mundo, um ser com a constituição melhor para viver lá. E insistimos, né? Nada impede que espíritos vivam em Marte, porque eles não dependem de oxigênio, que vivam em Saturno, Urano, porque eles não dependem de condições que fazem, das quais também dependem os corpos que nós temos aqui na Terra. Então, nada impede que espíritos estejam vivendo nos ambientes desses planetas. Nada impede. Então, a gente tem aqui explicações racionais, para cada mundo um envoltório diferente, e a gente tem tranquilidade de trabalhar agora com essa ideia, que não precisam ser seres humanos exatamente como nós conhecemos aqui na Terra. Então vamos agora à questão 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor. Por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela. Onde Kardec quer chegar, né? A gente vai ver na resposta. Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis, e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos da mesma matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos? Então, veja só, né? Os seres são diferentes. Não tem uma fonte só de luz, de calor, de vida. Então é uma diversidade imensa. Quando o assunto é a possibilidade de vida em outros mundos, é isso que a gente tem que considerar aqui lendo essas respostas. Quando o assunto é possibilidade de vida em outros mundos, a Terra não é o único modelo a ser considerado. Nem fisicamente, nem corporeamente enquanto mundo, nem em relação à constituição dos habitantes. Não é o único modelo. Existem diversos outros modelos. Senão a gente vai pensar. A gente viu agora há pouco, né? Que a gente poderia estar limitado na seguinte ideia: Deus fez só a Terra e só tem vida na Terra. O resto do universo é enfeite, né? Não, a gente não pode se limitar nessa ideia. Outra ideia que a gente não pode limitar é que, na qual não podemos estar limitados, né? É a seguinte ideia. Bom, Deus, o que a gente vê aqui na Terra é o modelo de todo o resto. Então Deus teve quase nada de criatividade para fazer tudo igualzinho aqui na Terra. Vida só igual na Terra. Não tem outro modelo. Também é outro absurdo da gente pensar, né? Então veja, as explicações aqui são racionais. Insistimos, né? São revelações espirituais, ponto de vista de espíritos superiores, que podem adiantar essas informações que a gente vai comprovar um dia, quando a gente progredir um pouco mais. Vamos para o comentário de Kardec, que é muito interessante para a gente acompanhar. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Pronto, está resumido aqui tudo que foi posto anteriormente.
Então, a gente tem agora essa explicação sobre a resposta que foi dada. Mesmo que seja uma explicação hipotética, querem ver? Olha lá. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água, porque o nosso modelo, né, é um modelo de seres que vivem fora d'água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade em alguns mundos mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. E notemos que Kardec trata isso aqui com uma lucidez tremenda de ser uma hipótese a questão da eletricidade. Ser uma hipótese. Ele não está colocando aqui como informação definitiva. E tudo bem. Né? Isso daqui não vai modificar em nada para a gente o conteúdo principal que está sendo estudado aqui, que é a diversidade, a exuberância da vida, não só na Terra, mas em diversos lugares. Se não for por essa forma, será por outras, mas haverá. Essa é uma possibilidade. Existirão outras. A diversidade de Deus, a diversidade, né, do poder de Deus ainda não está na nossa compreensão. Então, se a gente tem aqui uma explicação, mesmo que hipotética, já é algo para a gente poder se guiar nesse caminho, né? De considerarmos que todos os mundos são habitados, inclusive por espíritos com corpos fluídicos que ainda não podemos perceber, como dizíamos agora há pouco, em colônias espirituais, exatamente como temos aqui na Terra. A gente tem nas obras de André Luiz colônias espirituais como o Nosso Lar, por exemplo. Famosíssima, né? Espíritos desencarnados vivendo em nosso lar não precisam de ar, não precisam de luz, não precisam. Estão vivos, mas têm uma vida que é a vida real, a vida espiritual, que independe das condições materiais. Muito bem, vamos para o nosso último item do estudo de hoje. Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Até aqui, a gente pode ter a lucidez de perceber que Kardec já conversou um pouquinho com algum tipo de conhecimento bíblico e um pouquinho com aquilo que a ciência diz quando ele coloca essas questões, né, de dizer, olha, os mundos são iguais à Terra. Se são diferentes, como é possível que seres habitem esses mundos? Isso é para colocar um pouquinho de diálogo entre o conhecimento espírita, conhecimento da nossa ciência, conhecimento da Bíblia. Aqui a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no conhecimento bíblico. Eu vou ler esse primeiro parágrafo para a gente ter o ponto de partida e daqui para frente a gente passa fazendo algumas considerações. Então vamos lá. Item ou questão 59, né, do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: os povos han formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Pouquinho do que a gente dizia agora há pouco, né? Para o povo de milhares de anos atrás, a ideia de Adão. Pronto. Eles têm algum tipo de noção sobre o início da humanidade através de Adão, através da ideia que a figura de Adão colocava. Então, ideias muito divergentes acerca da criação. Para um povo, Adão, para outro povo, outro tipo, e assim por diante. Apoiada na ciência, a razão reconheceu inverossimilhança de algumas dessas teorias. Então, elas são contraditórias, né? E não podem ser levadas ao pé da letra. Isso que é inverossimilhança. Não tem semelhança com a verdade. Então, a ciência andou, descobriu fósseis, etc., e aponta que essas teorias não podem ser reais, exatamente como Adão não pode ser lido ao pé da letra na Bíblia. Aqui os espíritos apresentam confirma a opinião já muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. Então, aquilo que os espíritos estão colocando no Livro dos Espíritos é concernente com a ideia de homens mais esclarecidos. Agora a gente passa adiante, né? Vamos lá. Então, olha aqui, a objeção que se pode fazer
para a doutrina espírita, para essa opinião dos espíritos, é estar em contradição com o texto dos livros sagrados, o texto da Bíblia. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico, como a gente já veio tratando. Então aqui Kardec coloca um problema que é só aparente, não é um problema real, e agora ele começa a dizer para a gente justamente isso, esse problema é aparente. Então é só aparente. A questão de ter sido Adão como o primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única cujo respeito às crenças religiosas tiveram que se modificar. E coloca na sequência a questão do movimento da Terra. Então, olha só, dois argumentos aqui que são muito importantes para a gente entender o que Kardec está fazendo. Ele não está, eu repito, ele não está rechaçando, ele não está refutando aquilo que a Bíblia diz. Ele está dizendo, olha, a contradição é aparente, ela não é real. E se a gente for dizer que a gente está contradizendo e que por isso a nossa não é válida, a gente precisa lembrar que essa concepção da Bíblia não é a única que precisou ser mudada. Como, por exemplo, ela dizia que a Terra era fixa e que o Sol se movia em torno dela. Quando surgiram teorias diferentes, inclusive, houve perseguições por causa dessas teorias. Então, vamos partir desse ponto, né, para a gente ter clareza sobre o que a gente está discutindo. E vamos voltar ao texto para a gente seguir o raciocínio de Kardec. Parágrafo 3. Olha aqui. Dizia também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias. A nossa ciência diz que não foi bem assim. Olha aqui, compara a ciência com a Bíblia. E depois ele faz a conciliação entre os dois. 6 dias da criação indicam períodos, cada um de talvez muitas centenas de anos. Muitas centenas de anos. Então, é um fato. Isso é um fato. Assim como o movimento da Terra, que gira em torno do Sol, é um fato. Onde está o erro? Tomar aquilo que a Bíblia diz ao pé da letra, onde frequentemente era uma linguagem figurada. Não tem problema esse conhecimento ter existido naquela época. E a gente não precisa abrir mão daquilo que a Bíblia diz. É só prestarmos atenção nos detalhes e fazermos essa conciliação dos conhecimentos. A nossa ciência diz, não foram 6 dias. A Bíblia diz 6 dias, ela pode estar se referindo a períodos de tempo enorme. 6 períodos, 6 etapas. Ótimo. Não se perde nada com isso, nem do conhecimento científico, nem do conhecimento religioso. Tudo está sendo aproveitado. Então não tem contradição entre as coisas, né? Entre os conhecimentos. Olha aqui como Kardec conclui esse parágrafo. A gente deve concluir daí que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão que a gente deve tirar daí é que os homens erraram ao interpretá-la. Bom, em relação aos seres vivos, olha aqui, parágrafo seguinte. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu que em que ordem, os seres vivos lhe apareceram na superfície. Ordem que está de acordo com o que diz em Gênesis. Texto em destaque agora. Havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conforme a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. E por isso Deus ficou menor e menos poderoso? De modo algum, né? A sua obra perdeu a sublimidade? Pergunta Kardec. Não. A ciência, longe de apequenar, de apoucar a obra divina, mostra essa obra para a gente mais grandiosa ainda. Porque a gente aumenta a noção que a gente tem, como está aqui no texto em destaque, sobre a majestade de Deus, a ação de Deus. Como Deus promove todas essas coisas sem derrogar leis, as leis da natureza que a gente vai conhecendo e interpretando através do tempo.
E a gente vai melhorando a nossa interpretação. Aquilo que era interpretação equivocada passa a ser uma interpretação mais acertada. Então, a gente vai percebendo que é possível a gente fazer a união desses conhecimentos. Isso não diminui Deus e isso não diminui a ciência. A gente não abre mão de nenhum dos conhecimentos. A ciência exalta a obra do Criador, exalta o seu verdadeiro papel, né? Exalta a forma como foi feita. Isso está sempre sendo lembrado por Kardec. Então, Kardec não abriu mão da Bíblia, não abriu mão da ciência e procurou conciliação desses conhecimentos. Não buscamos, portanto, divergências nem com religiões e nem com ciência, quando estudamos o Livro dos Espíritos. Olha aqui, vamos seguir no próximo parágrafo, parágrafo 5. Olha aqui, de acordo nesse ponto com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica como o dilúvio universal o ano de 1654. A geologia aponta grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem. Olha que interessante, né, que Kardec vai fazendo. Outro texto em destaque, aqui um pouquinho mais abaixo. Pode dar-se, de um momento para outro, se adquire a certeza material da anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. Kardec restitui aqui e reafirma o papel da ciência. Ele trabalha com a lógica. Ele trabalha com o conhecimento no sentido forte do termo. Então a gente tem esse movimento aqui para que a gente possa entender e fazer uso das informações que a gente tem sobre Noé, sobre Adão, e não nos prendermos às questões temporais como interpretando tudo isso ao pé da letra. Olha aqui como Kardec termina o parágrafo. Contra a evidência não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se esse fato como se aceitariam do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. Ok? Então aqui ele está falando um pouquinho sobre essa questão do grande cataclismo, etc., o que a ciência diz, o que a Bíblia diz, sem problema algum de divergência mais profundo. Então, olha aqui, parágrafo 6, para a gente já encaminhar o encerramento do nosso estudo, né? A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, com efeito, hipotética. Olha só, de novo, vai trabalhar com lógica, com hipótese. Eis aqui, porém, alguma coisa que é menos hipotético, né? Vamos seguir um pouquinho o raciocínio de Kardec para ver ele trabalhar com a lógica, para ver ele, né, trazer para a gente a razão. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes do Cristo e que, 1.650 anos mais tarde, toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, que foi a de Noé, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito por volta de 1.700 anos antes de Cristo, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. Olha aqui a inconstância que ele acha, né? A incoerência que ele acha. A história prova que nessa época as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, nesse caso, que de 2.300 a 1.700 anos antes de Cristo, portanto um período aqui de 600 anos, né? De 2.300 a 1.700, isto é, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não o fossem, mas também que, nesse curto lapso de tempo, a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual. Pronto. Uma questão de lógica, coerência. Não dá para ser como está sendo descrito no texto bíblico. Né? Pronto. Aqui com a lógica a gente já entende que o texto bíblico é um texto que contém alegorias. Bom, vamos para esse trechinho em destaque aqui. Falando sobre a diversidade das etnias,
que corrobora igualmente com a opinião do que já foi dito ali atrás, colocando o texto bíblico na ordem da alegoria para o nascimento das coisas, né? De uma imagem para um povo que precisava compreender aquilo naquela época. Ora, para que tenha havido cruzamento de etnias, preciso era que houvesse etnias distintas. Pronto, a gente nem precisa acabar de ler o texto, né? Mas como a gente explicaria a existência dessas etnias se tivesse tido só uma origem? Não haveria como fazer isso, né? Então, conclusão do nosso estudo e desse texto de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Tudo, ao invés, se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época que vulgarmente se pretende que ela começou. Que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada. Que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico. Parcial, né? Catástrofe parcial, não no mundo todo. E atentando-se finalmente na forma alegórica, peculiar ao estilo oriental, forma com que deparamos, vou correr o texto aqui um pouquinho, nos livros sagrados de todos os povos, isto faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse é o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. A fé forte, a fé real, é aquela que é raciocinada. Não precisamos desmerecer a Bíblia, pois estamos aprendendo que podemos somar, que podemos acrescer conhecimentos. Quando nós aprendemos a reinterpretar, a aprofundar as antigas culturas religiosas que acabam por mostrar a verdade, se assim soubermos ver. Notemos que o Espiritismo não deseja a exclusividade da verdade, mas busca pacificação dos conhecimentos humanos, integração entre eles e unidade entre eles, para o bem, para o progresso, para o crescimento de todos. Então, assim, a gente pode encerrar hoje o nosso estudo do Livro dos Espíritos, percebendo que essas questões a respeito da povoação, da criação, vão arrematando aqui esse texto, né? esse capítulo 3º do Livro dos Espíritos, falando um pouquinho agora sobre a questão mais próxima, né, da existência humana na Terra. Porque a gente tem essa abertura de pensamento que está mais próximo, mais condizente com aquilo que a nossa ciência diz e que nem por isso tem por objetivo refutar conhecimento bíblico que foi colocado como primeira revelação, ou melhor ainda, como primeiros passos para a humanidade, não como primeira revelação, né, porque a gente considera os 10 mandamentos, a primeira revelação, mas como orientação mesmo espiritual vinda para a humanidade naquela época, para algum tipo de entendimento para aquela época, e para que a gente possa continuar respeitando a nossa história, vivendo a nossa história aqui no planeta e somando as coisas. Bom, vimos a questão a ser abordada aqui, nesse trecho, de um triplo ponto de vista. Revelação espírita, um ponto de vista, religião, outro ponto de vista, e ciência, outro ponto de vista. É interessante a gente notar que em momento algum vimos Kardec propor a refutação da ciência ou a refutação da religião por causa da orientação dada pelos espíritos. Pelo contrário, busca-se união. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, dica de leitura, né? União entre a ciência e a religião. Fica a dica de leitura. Kardec faz essa união com sabedoria, muita sabedoria. A gente viu aqui uma aula de bom senso e de condução esclarecida de ideias proposta pelo codificador. O que por algum momento esteve em questão foi a nossa capacidade de interpretação. Não esteve em questão nem a religião, nem a ciência. Ora, somos limitados, já aprendemos isso. Devemos aprender, enfim, essa realidade. Não sabemos de tudo.
não temos o conhecimento completo, não temos nem a revelação completa. Mas sabemos que viver sob esse novo paradigma que a doutrina espírita nos apresenta é uma postura sábia que nos tranquiliza, em primeiro lugar, por sabermos das nossas limitações, que nos tranquiliza porque sabemos que existe um apoio espiritual para essa nossa limitação, para que a gente caminhe com segurança, e além disso tudo nos enriquece. Enriquece em conhecimentos, enriquece a nossa moral, dado que leva todos nós a esse tipo de conhecimento, tanto das coisas que a gente precisa saber para a nossa vida, quanto de nossas limitações. E tudo isso abre caminhos para que a gente possa diluir essas nossas dificuldades no amor de Deus. É isso que a gente está tentando fazer ao estudar o Livro dos Espíritos. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu deixo como sempre o meu abraço fraterno, o agradecimento profundo pela companhia no estudo e o convite para a gente continuar junto na próxima semana. Até logo mais.